Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Adílio, Igreja Batista Alvorada, e nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa escola bíblica, Sala 2, a revista Recomeçar, um grande desafio. Estamos estudando aí nesses livros de Neemias e Esdras, baseada a lição, tem sido um desafio. E antes de nós darmos a nossa lição, peço a você que se inscreva no nosso canal, dê aquele like e ative o sininho para receber todas as notificações do trabalho da nossa igreja neste canal. Cultos, mensagens, aula da escola bíblica, tá tudo lá. E você pode aí se inscrever e nos ajudar aí a cada dia mais crescer com esse canal, amém? Mas sem mais delongas, vamos para a hora do estudo da palavra. Na lição passada, estudamos a lição número 9, Planejar para Vencer. E nesta lição, estaremos estudando a lição número 10, lição bastante valiosa, no trabalhar e vigiar. Lição essa nós vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 13. E diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso me posicionei, alguns dos povos atrás, dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, e fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que tem Deus, que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Aquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada, com lanças, escudos, armas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os que estavam construindo o muro, daqueles que transportavam material, faziam um trabalho com a mão e com a outra segurava a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém? Meus amados irmãos, como nós já sabemos, estamos estudando a revista Recomeçar, um grande desafio, onde trabalha principalmente a volta do povo após 70 anos de cativeiro babilônico. E aí, a gente falando agora sobre o nosso querido Neemias, quando ele retorna, ele tem um grande desafio de reconstruir os muros. Mas, como sempre, em todas as obras, principalmente a obra de Deus, nós encontramos fortes opositores à construção. E é interessante que o povo de Deus precisou se armar. Neemias, é interessante que contou com toda a ajuda de todas as famílias para a reconstrução dos muros. As famílias que moravam próximo à região onde o muro estava no chão foram responsáveis para construir os muros. E aí, o que acontece, os opositores começaram a se levantar, principalmente Sambalate, Tobias, todas essas pessoas se levantaram contra essa construção. Pessoas de Samaria, contra a construção dos muros de Jerusalém. E aí, Deus vai trazer uma palavra aí no versículo 14, e ele diz assim, lembre-se, Neemias diz, que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por sua casa. E essa lição nós vamos tratar sobre algo muito importante, Precisamos trabalhar para o Senhor, mas ao mesmo tempo estar vigilantes, porque o inimigo vai tentar nos destruir. E na nossa introdução
vimos assim: nesta lição, notaremos o esforço do trabalho do servo de Deus chamado Neemias na reconstrução dos muros. Notaremos que nós vamos ver o grande esforço de Neemias junto com o povo para a reconstrução desses muros. Os muros trazem sensação de segurança e proteção, é verdade. Naquele tempo, os muros de uma cidade eram algo muito importante. Muito importante. Como para a gente hoje é. Os muros das nossas casas, da sua casa, eles não estão ali à toa. Eles têm um significado, eles trazem segurança, eles trazem várias coisas importantes. Então, os muros trazem segurança, trazem proteção. E naquele tempo, para as cidades antigas, isso era muito importante, os muros estarem todos em pé. Como igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade devastada, sucumbida pelo poder do pecado. O pecado, né, a palavra de Deus vai dizer lá, em Romanos 23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E que o salário desse pecado, em 6,23, é a morte. Né? O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então a nossa sociedade está devastada por o pecado. E a gente precisa levantar de novo, reconstruir de novo os muros espirituais para que a gente possa se fortalecer no nosso Deus, naquele que é forte, naquele que é poderoso. Para assumir esse desafio, a igreja precisa estar claramente, ter uma espada na mão e executar o trabalho na outra mão. Para assumir esse desafio, a igreja precisa claramente, duramente, ter uma espada na mão e a outra executar o trabalho. Gente, trabalhar para o Senhor e ao mesmo tempo estar com a espada na mão. Naquele tempo eles estavam realmente com a espada mesmo física para tentar, porque existiam pessoas tramando contra a vida das pessoas que estavam reconstruindo os muros. E hoje a gente precisa estar com a espada na mão. E que espada é essa? A palavra de Deus. É a nossa grande arma contra o pecado. Contra as ciladas do inimigo, a palavra de Deus é a nossa grande arma. Precisamos ser vigilantes e não descuidar da pregação do Evangelho de Cristo contra as ciladas do inimigo. Precisamos estar vigilantes. Trabalhar para o Senhor, eu preciso vigiar. Porque o inimigo com certeza tem tentado contra a minha vida, contra a minha família e contra aqueles que estão ao meu lado. Precisamos agir em duas frentes pelo poder do Espírito Santo e trabalhar e vigiar. Ou seja, é o que nós vamos trabalhar hoje na nossa lição. Falar sobre trabalhar e ao mesmo tempo vigiar. O nosso primeiro ponto vai falar sobre isso. Trabalhar, versículo 13. Olha aí o que diz aí. Fica com a sua Bíblia aberta. Por isso me posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias e armados com espadas e lanças e arcos, Trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver. Precisamos correr atrás do pão de cada dia, lutar por isso. E como também é importante nós entendermos que precisamos trabalhar para o Senhor. E a gente precisa fazer isso. No ponto 1 diz assim, é importante no trabalho estratégias. Neemias põe as famílias para trabalhar próximo de sua casa, na reconstrução dos muros. Um olho no trabalho e o outro na família. Olha só que coisa importante. É importante nós trabalharmos para nosso Deus, na igreja, ajudando um pastor, ajudando no trabalho cristão. Mas é importante a gente estar trabalhando para o Senhor, trabalhando secularmente, mas com um olho no trabalho e o outro na família. Neemias fez isso de forma estratégica. Então, vou colocar cada pessoa
na reconstrução dos muros próximo da sua casa, para que eles não descuidem, enquanto nós estamos trabalhando, do cuidado com a família. Porque a família, a gente teve agora no mês da família, a família é o nosso bem maior. Né? Os filhos são a herança do Senhor. Trabalhamos sobre isso. Então, Neemias coloca as famílias próximas da sua casa para que não descuide delas. E nós precisamos estar nisso. Precisamos trabalhar para o Senhor, mas nunca descuidar das nossas famílias. As famílias trabalham unidas, lutando para o bem de todos. 1.2, né? Quando a família trabalha unida, todos vencem, todos ganham. E é isso que nós precisamos continuar. 1.3. Os muros que cercavam e protegiam as famílias foram derrubados, né? Os muros estavam no chão. E as famílias precisavam se unir para levantar esses muros de novo, para que a sociedade pudesse, né, se sentir mais segura. E com relação à nossa vida espiritual, nós precisamos levantar os muros. Essa situação do Covid, da pandemia, muitas pessoas se fraquejaram, muitas pessoas se deprimiram, vinham as doenças emocionais, né, psicossomáticas, e aí muitas coisas se agravaram, as pessoas ficaram fracas na fé. 1.4. Novas ideologias têm destruído os valores familiares. E é verdade, a gente tem visto isso, né? Essas novas ideologias que não levam ninguém a lugar nenhum, somente para longe do ideal de Deus, que é a família, né? Que é a família. E a gente precisa, irmãos, estar orientando os nossos filhos a estarem pensando naquilo que Cristo pensava, não com aquilo que essas ideologias que mostram hoje estão colocando. A gente tem que estar conversando com os nossos filhos, porque o mundo, né, tem mostrado ao contrário, que esse padrão de família que foi colocado lá atrás não é o padrão ideal para hoje. Não é o padrão ideal. Ou seja, Deus estava errado e o ser humano está certo. Então a gente tem que ter cuidado e tem que estar orientando nossos filhos. 1.5. A vida cristã é uma vida de serviço. 1 Coríntios 15:51 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ele vai dar também Lucas 9:62, João 9:4. Você pode estar abrindo e lendo em casa esse tempo. Precisamos trabalhar, né? A vida cristã é feita de serviço. Vamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. O trabalho que você exerce na igreja, por mais simples que seja, é importante para o Senhor. Então continue trabalhando, fazendo a obra de Deus, sempre com abundância. 1.6. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado. Eclesiastes 9:10. É verdade. Em breve nós seremos convocados ao Senhor. E lá nós apresentaremos a Deus, né, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, o trabalho cristão. Não o trabalho secular, onde nós tiramos o pão, mas o trabalho cristão. O que nós estamos fazendo e o que nós estamos desenvolvendo. Muito bem. Encerrando o ponto número 1, trabalhar. Nós precisamos trabalhar, né? Agora nós vamos para o nosso ponto número 2, onde vai falar que nós precisamos vigiar. Temos que trabalhar, mas nós precisamos vigiar. E versículo 16 a 18. Vamos ler aqui os versículos 16 a 18 de Neemias 4. Diz assim: daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraça. Oficiais davam apoio ao povo de Judá, que estava construindo um muro, e aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e a outra segurava uma arma.
E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. É só, meus amados irmãos, olhem só que interessante esse texto de Neemias. Ele vai dizer que nós precisamos trabalhar para o Senhor, mas ao mesmo tempo vigilantes. O povo estava sendo atacado, estava sendo ameaçado pelas forças, né? Os opositores e o inimigo que estava por trás. E o povo precisava se proteger. O povo precisava estar vigilantes, precisava estar continuando na obra do Senhor, trabalhando, fazendo os muros, mas também precisava estar vigilante no Senhor. E aí o 2.1 diz que quando nos dispomos a trabalhar para o Senhor, o inimigo se levanta para nos impedir. É verdade. Quando a gente vê cada vez mais, a gente sempre diz isso aos irmãos da igreja. Olha, quanto mais você se envolver na igreja, mais o inimigo vai tentar contra a sua vida, tentar afastar você desse propósito, porque não é o desejo dele. 2.2, Neemias, quando iniciou seu trabalho, sabia que se levantaria grande oposição para impedi-los, por isso a vigilância deveria ser maior. Neemias tinha consciência disso. Neemias era um crente que trabalhava muito para o Senhor e ao mesmo tempo ele era um servo vigilante, porque ele sabe que o inimigo das nossas almas está sempre ao nosso redor para nos destruir. 2.3, quando estiver realizando a obra de Deus, cuidado com os ataques internos e externos. Interessante esse ponto, porque a gente sempre acha que os ataques vão vir principalmente de fora, pessoas de fora. E às vezes dentro da própria igreja, dentro da própria família, nós vemos ataque das pessoas contra o nosso trabalho cristão. Essas pessoas estão às vezes sendo manipuladas e usadas por Satanás. Então, meus amados irmãos, cuidado com os ataques internos, né? Tanto da família, como às vezes até mesmo dentro da própria igreja, porque você sabe, só que vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus. E cuidado com os ataques externos, né? Ou seja, o mundo, tudo aquilo que existe no mundo, tentando afastar você do trabalho cristão da igreja, né? Hoje a gente vive um contexto em que as pessoas cada vez mais estão mais distantes da igreja, mais distantes do trabalho cristão, né? Concentrando às vezes suas forças somente um domingo à noite, um culto à noite no domingo, e aquela coisa assim muito superficial. E a gente está vendo o resultado disso na sociedade, a fraqueza espiritual de muitos irmãos, né? Irmãos que já estão de um bom tempo de caminhada cristã. A gente tem visto isso. A palavra diz que o diabo, nosso pai adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão. Olha só, né? 1 Pedro 5:8, né? E aí vai citar também o Efésios 6:12. Você pode estar lendo em casa. O nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar. E nós precisamos estar atentos, vigilantes e cuidando e se armando com a palavra de Deus, com a Bíblia. O nosso mestre nos alertou que devemos vigiar para não entrar em tentação. Mateus 26:41. Cuidado, para que vós não entreis em tentação. Jesus disse isso. E a gente precisa, irmãos, estar tendo cuidado com as nossas vidas, para que a gente não caia e não entre em tentação. É comigo, é com você, é com todas as pessoas. Precisamos estar tendo com muito cuidado com a nossa vida espiritual. Não podemos deixar os anseios desta vida nos envolvam de tal forma que nos levem a ficar despreparados para a vinda do Senhor. 2.6. Nós não podemos deixar que as coisas dessa vida, a correria, o dia a dia, nos levem para longe do Senhor. Para que a gente não seja pego de surpresa e o Senhor nos encontre despreparado para a sua volta. Precisamos estar fortes, preparados, porque o Senhor Jesus está voltando e a gente precisa estar preparado para isso.
2.7, precisamos estar preparados para o encontro com Ele, a fim de que nos encontre de pé, né? Lucas 21:36, né? Precisamos estar de pé. Olha, gente, infelizmente, diante das circunstâncias, diante do que a gente tem visto, infelizmente o Senhor vai encontrar muita gente de calças curtas, né? No chão, porque pessoas não têm vigiado, não têm se armado com a palavra de Deus, que é aquela que nos alimenta, que é aquela que nos fortalece e evita que nós venhamos a afastar. E o 21:36 diz assim, ó: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Olha só o que Jesus falou, né? E 2.8 diz assim: Charles Spurgeon diz: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Olha só, né? Texto aí de frase de Charles Spurgeon, grande pregador. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Tem que vigiar. Nós temos que trabalhar para o Senhor enquanto é dia, mas temos que continuar vigiando todos os dias da nossa vida. Amém? Estamos chegando já ao fim e agora vamos para a nossa conclusão da lição número 10, trabalhar e vigiar. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendamos que Neemias, que a obra do Senhor precisa continuar sendo realizada, pois há muito a fazer. Mesmo que o inimigo se levante, precisamos continuar a trabalhar e vigiar. Precisamos trabalhar, precisamos vigiar, precisamos que, mesmo diante da apatia, eu sei que a igreja tem sofrido com essa pandemia, muito. Essa pandemia só veio, digamos que, nos dá a certeza daquilo que já tinha antes, já o diagnóstico de como a igreja já estava antes. E a gente precisa nos alertar, precisamos trabalhar e precisamos vigiar. E agora vamos para pensar e agir. Ponto 1, para pensar e agir. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? É uma pergunta que fica para você pensar. Você realmente, o seu serviço tem sido eficiente diante de Deus? Você tem usado verdadeiramente os seus dons e talentos para a obra do Senhor? Temos sido vigilantes, ponto 2, quanto aos ataques do mundo, da carne, do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Você tem pensado muito sobre a volta de Jesus? Ou as circunstâncias da vida fizeram você se esquecer que esse Jesus que você diz que crê está voltando? Você precisa pensar, né? E você precisa tomar uma atitude diante disso. Ponto 3. Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está disposto? O Senhor Jesus chama você hoje a trabalhar para o Senhor. Amém? Muito bem, essa terminou a nossa lição hoje, número 10, trabalhar e vigiar, né? Você pode estar aí assistindo qualquer uma das aulas anteriores, né? Da nossa revista Recomeçar um Grande Desafio, né? Você pode estar assistindo, né? Só você acessar lá no nosso canal do YouTube e você vai ter lá todas as lições. A nossa próxima lição, a lição número 11, deixando os maus hábitos, né? Baseado em Neemias 5, do 1 ao 9. Convido você a estar conosco na próxima lição estudando. Você quer estar baixando essa revista, né? É só você
acessar o link aí da descrição, baixar a revista no seu celular, em PDF, e você vai estar estudando em casa e meditando na palavra de Deus. Deixa eu orar por sua vida. Pai querido, obrigado, ó Deus, por a tua palavra que é viva e eficaz. E que possamos, ó Deus, nesses tempos que vivemos, além de trabalhar, vigiar. Fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, mas também estar vigilantes com a tua palavra, orando, lendo a Bíblia, buscando a tua presença. Que o Senhor Deus venha fortalecer a nossa vida e o teu povo, Deus. Todas as pessoas que vão estar assistindo, ó Deus, fortaleça a fé de cada um, afaste do caminho do mal. É o que te pedimos, é o que te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, no nome do Senhor Jesus.